Lei Complementar 153, de 8 de junho de 2016, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Aracaju, institui o respectivo regime jurídico único e dá providências correlatas. Título 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Aracaju, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas municipais. Parágrafo 1º. O regime jurídico único dos servidores públicos do município de Aracaju é estabelecido como o estatutário, nos termos do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, observadas as disposições constitucionais existentes a respeito e o disposto nesta lei complementar. Parágrafo 2º. Os servidores de órgãos da administração direta e de entidades autárquicas e fundacionais da administração indireta, dos poderes executivo e legislativo, ficam submetidos ao regime estatutário de que trata esta lei complementar, ressalvados os casos de carreiras que contêm com legislação específica. Parágrafo 3º. Os servidores ocupantes de cargos integrantes de carreiras que contem com legislação específica, por ela devem ser regidos, obedecendo-se subsidiariamente às disposições desta lei complementar. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por: inciso 1, servidor público, a pessoa legalmente investida em cargo público. Inciso 2, cargo público, o conjunto de atribuições e responsabilidades permanentes cometidas a um servidor público que, mediante lei, seja criado com denominação própria, classificação, número certo e vencimentos e vantagens pagos pelos cofres públicos para provimento efetivo ou em comissão. Inciso 3. Função de confiança, o conjunto de atribuições e responsabilidades por encargos de direção e assessoramento intermediários e chefia cometido transitoriamente a servidor público titular de cargo de provimento efetivo, que, mediante lei, seja criada com denominação própria, classificação, número certo e retribuição pecuniária paga pelos cofres públicos. Inciso 4, quadro, o conjunto de cargos de provimento efetivo e em comissão, e funções de confiança. Artigo 3º. Os cargos públicos de provimento efetivo da administração pública municipal direta, das autarquias e das fundações públicas municipais devem ser organizados em carreira ou isolados. Artigo 4º. As carreiras devem ser organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, assim como a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas, na forma prevista em legislação especial. Parágrafo 1º. As classes podem ser agrupadas em séries, agrupadas de acordo com a natureza das atribuições e o grau de complexidade e responsabilidade. Parágrafo 2º. As séries podem ser reunidas em grupos, segundo a correlação e afinidade entre as atividades, a natureza do trabalho e o grau de conhecimento necessário para o exercício das respectivas atribuições. Parágrafo 3º. Aos cargos públicos devem ser atribuídos valores determinados por referências numéricas, indicadores de símbolos ou de níveis. Parágrafo 4º. Os níveis podem ser desdobrados em letras e a cada uma delas deve corresponder valores específicos. Artigo 5º. Deve haver na administração direta de cada um dos poderes do município, assim como em cada autarquia e fundação pública municipal, um quadro geral de pessoal, compreendendo os quadros específicos de: inciso 1, cargos de provimento efetivo; inciso 2, cargos de provimento em comissão; inciso 3, funções de confiança.
Artigo 6º. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo os casos previstos em lei. Título 2. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1. Do provimento. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 7º. São requisitos básicos para a investidura em cargo público, inciso 1, a nacionalidade brasileira, inciso 2, o gozo dos direitos políticos, inciso 3, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, inciso 4, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, inciso 5, a idade mínima de 18 anos, inciso 6, a aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas com deficiência ou limitação sensorial é assegurado o direito de se inscrever em concursos públicos para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a sua deficiência ou limitação. Parágrafo 3º. Para atendimento da situação referida no parágrafo 2º deste artigo, devem ser reservadas 5% das vagas oferecidas no concurso público. Parágrafo 4º. As vagas reservadas de que trata o parágrafo 3º deste artigo, quando não preenchidas, devem reverter em proveito dos demais candidatos no concurso público. Artigo 8º. O provimento dos cargos públicos é da competência, inciso 1, do prefeito do município no âmbito da administração direta do Poder Executivo. Inciso 2, do presidente da Câmara Municipal no âmbito da administração direta do Poder Legislativo. Inciso 3, do presidente, diretor-presidente, diretor-geral ou dirigente máximo de autarquia ou fundação pública municipal, no caso das referidas entidades da administração indireta. Artigo 9º. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Artigo 10. São formas de provimento de cargo público, inciso 1, nomeação, inciso 2, promoção, inciso 3, readaptação, inciso 4, reversão, inciso 5, aproveitamento, inciso 6, reintegração, inciso 7, recondução. Seção 2. Da nomeação. Artigo 11. A nomeação é feita, inciso 1, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2, em comissão, para cargo de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. Os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração devem ser preenchidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional do município. Artigo 12. A nomeação para cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, devem ser estabelecidos em legislação especial. Seção 3. Do concurso público. Artigo 13. O concurso público deve ser de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em etapas, conforme disposto em legislação especial, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção legalmente previstas. Artigo 14. O concurso público deve ter validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização devem ser fixados em edital a ser publicado no Diário Oficial do Município.
Parágrafo 2º. É vedada a abertura de novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Artigo 15. A realização de concursos públicos deve ser centralizada na Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, salvo para cargos do Poder Legislativo. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 16. A posse é o ato pelo qual o servidor declara a aceitação expressa das atribuições, dos deveres, das responsabilidades e dos direitos inerentes ao respectivo cargo. Parágrafo 1º. A posse se efetiva com a assinatura do respectivo termo pelo empossado e pela autoridade competente. Parágrafo 2º. A posse deve ser efetuada no prazo de 30 dias, contados da data de publicação do ato de provimento do cargo. Parágrafo 3º. Mediante requerimento do interessado ou representante legal, o prazo da posse pode ser prorrogado em até 30 dias. Parágrafo 4º. A posse pode ocorrer mediante procuração pública específica. Parágrafo 5º. Só há posse no caso de provimento por nomeação. Parágrafo 6º. No ato da posse, o servidor deve apresentar declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 7º. Deve ser tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo constante do parágrafo 2º, observada, se for o caso, a prorrogação prevista no parágrafo 3º deste artigo. Artigo 17. A posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo 1º. A inspeção médica referida no caput deste artigo deve ser oferecida pelo município. Parágrafo 2º. Somente pode ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Parágrafo 3º. O não servidor impedido temporariamente de ser empossado por motivo de saúde deve realizar a inspeção médica oficial no prazo de até 90 dias, nos termos de regulamento a ser expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 18. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Parágrafo 2º. O exercício tem início no prazo de 15 dias contados, inciso 1, da data da posse, no caso de provimento por nomeação. Para inciso 2, da data da publicação do respectivo ato, no caso das demais formas de provimento. Parágrafo 3º. O servidor deve ser exonerado do cargo ou tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 19. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício devem ser registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor deve apresentar à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 20. Salvo nos casos estabelecidos nesta lei complementar ou em lei específica, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos fica sujeito à pena de demissão por abandono de cargo após o devido processo administrativo, sendo-lhe assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Artigo 21. Os servidores devem cumprir jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 30 horas e observado o limite diário de 6 horas, salvo quanto aos servidores que possuam regulamentação própria em lei específica ou que desempenharem suas atribuições em regime de plantão. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. No caso de servidor que for estudante, é lícita a adoção de jornada de trabalho flexível, observadas as peculiaridades do local de trabalho, conforme autorização da chefia imediata. Seção 5. Do estágio probatório. Artigo 22. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade devem ser objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados, dentre outros, os seguintes fatores. Inciso 1, assiduidade. Inciso 2, disciplina. Inciso 3, pontualidade. Inciso 4, produtividade e cooperação no trabalho. Inciso 5, responsabilidade. Inciso 6, capacidade de iniciativa e criatividade. Parágrafo 1º. Compete à chefia imediata o acompanhamento das atividades do servidor em estágio probatório. Parágrafo 2º. A 4 meses do término do período de estágio probatório, o servidor deve ser submetido à avaliação especial de desempenho, realizada por comissão especificamente constituída para essa finalidade, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores de que tratam os incisos do caput deste artigo. Parágrafo 3º. O servidor não aprovado no estágio probatório deve ser exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 28 desta lei complementar. Parágrafo 4º. A apuração dos fatores de que tratam os incisos do caput deste artigo deve processar-se de modo que, em caso de exoneração, esta possa ser procedida antes de findo o estágio probatório e após o devido procedimento administrativo, onde sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 5º. Caso a comissão referida no parágrafo 2º deste artigo se pronuncie pela exoneração, o servidor que deve ser notificado tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa. Parágrafo 6º. O servidor em estágio probatório pode exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação e somente pode ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de direção ou assessoramento superiores. Parágrafo 7º. Ao servidor em estágio probatório, somente podem ser concedidos as licenças e os afastamentos previstos no artigo 83, incisos 1, 2, 3, 4 e 7 e no artigo 92 desta lei complementar. Parágrafo 8º. O estágio probatório deve ficar suspenso durante as licenças previstas no artigo 83, incisos 2 e 4 desta lei complementar. Parágrafo 9º. O servidor em estágio probatório não pode ser promovido. Parágrafo 10. O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que for aprovado mediante concurso público para outro cargo efetivo deve cumprir novo período de estágio probatório. Parágrafo 11. Em caso de acumulação constitucional de cargos públicos, o estágio probatório deve ser cumprido separadamente em relação a cada um deles. Seção 6. Da estabilidade.
Artigo 23. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. A estabilidade de que trata o caput deste artigo tem como condição para sua aquisição a obrigatoriedade da ocorrência de avaliação especial de desempenho nos termos do parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Findo o período do estágio sem que haja exoneração, o servidor deve ser confirmado no seu cargo automaticamente, observando-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 22 desta lei complementar. Artigo 24. O servidor estável somente pode perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 7. Da readaptação. Artigo 25. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica oficial. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público em inspeção médica oficial, o servidor pode ser aposentado ou colocado em disponibilidade. Parágrafo 2º. A readaptação deve ser efetivada em cargo de atribuições afins ao cargo ocupado pelo servidor, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Parágrafo 3º. A readaptação deve ser efetivada preferencialmente para cargo vago. Parágrafo 4º. Na hipótese de inexistência de cargo vago, a readaptação implica a transformação do cargo titularizado pelo servidor em outro com atribuições e qualificações semelhantes. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, a readaptação não pode acarretar redução dos vencimentos do servidor. Seção 8. Da reversão. Artigo 26. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Parágrafo 1º. A reversão deve ocorrer no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas funções como excedente até a ocorrência de vaga. Parágrafo 3º. É vedada a reversão do aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Parágrafo 4º. O tempo em que o servidor estiver em exercício deve ser considerado para a concessão da aposentadoria. Seção 9. Da reintegração. Artigo 27. Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor deve ficar em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 29 e 30 desta lei complementar. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Seção 10. Da recondução. Artigo 28. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de: inciso 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor deve ser aproveitado em outro cargo, observado o disposto no artigo 30 desta lei complementar.
Seção 11. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 29. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Artigo 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade deve ser feito mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, deve determinar o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos e entidades da administração pública municipal do Poder Executivo. Artigo 31. Deve ser tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial. Artigo 32. Nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores estáveis que não puderem ser redistribuídos na forma desta lei complementar devem ser colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento. Capítulo 2. Da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorre de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, promoção; inciso 4, readaptação; inciso 5, aposentadoria; inciso 6, posse em outro cargo inacumulável; inciso 7, falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo de provimento efetivo pode ocorrer a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício ocorre, inciso 1, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório; inciso 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exoneração de cargo de provimento em comissão e a dispensa de função de confiança podem ocorrer: inciso 1, a juízo da autoridade competente; inciso 2, a pedido do próprio servidor. Parágrafo único. O servidor pode desistir do requerimento formal de exoneração no prazo máximo de 30 dias, contado da data do protocolo da solicitação, desde que o ato de exoneração não tenha sido publicado no Diário Oficial do município. Capítulo 3. Da remoção e da redistribuição. Seção 1. Da remoção. Artigo 36. Remoção é a mudança do local de exercício do servidor sem que se modifique a respectiva situação funcional, operando-se a pedido ou de ofício no interesse da administração, mediante prévia e expressa motivação. Parágrafo único. É admitida a remoção por permuta, mediante requerimento dos servidores permutantes. Artigo 37. A remoção pode ocorrer, inciso 1, de uma para outra secretaria ou repartição municipal; inciso 2, de um para outro órgão da mesma secretaria ou repartição municipal. Parágrafo único. A remoção deve ser precedida de manifestação favorável dos dirigentes dos órgãos de origem e de destino do servidor. Artigo 38. São competentes para ordenar a remoção, no âmbito das correspondentes áreas de atuação, as autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Seção 2. Da redistribuição. Artigo 39. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, observado o seguinte: inciso 1, interesse da administração;
Inciso 2, equivalência de vencimentos. Inciso 3, manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6, compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo único. A redistribuição deve ocorrer de ofício para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Artigo 40. São competentes para ordenar a redistribuição no âmbito das correspondentes áreas de atuação as autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Capítulo 4 da substituição. Artigo 41. Os servidores investidos em cargos de provimento em comissão ou funções de confiança devem ser substituídos em suas ausências ou impedimentos legais por servidores regularmente indicados ou, em caso de omissão, previamente designados, no âmbito das correspondentes competências, pelas autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Parágrafo 1º. O substituto deve assumir automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupar, o exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo ou função, hipóteses em que deve optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto, observado o disposto neste artigo, faz jus à retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão ou função de confiança, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, superiores a 15 dias úteis, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 42. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único. A data base para a concessão de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais é o dia 1º de abril. Artigo 43. Remuneração é o vencimento do cargo público efetivo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em cargo em comissão ou função de confiança deve ser paga na forma do artigo 70 desta lei complementar, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 2º. A remuneração do servidor exclusivamente ocupante de cargo em comissão deve corresponder ao valor de vencimento do respectivo cargo legalmente estabelecido, acrescido de vantagens nos termos desta lei complementar. Parágrafo 3º. O servidor titular de cargo de provimento efetivo, quando investido em cargo em comissão, deve optar pela percepção, inciso 1, da remuneração do cargo em comissão, inciso 2, da remuneração do respectivo cargo efetivo, acrescida de 80% do vencimento do cargo em comissão. Artigo 44. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Artigo 45. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Artigo 46. Nenhum servidor público municipal pode perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior ao subsídio, em espécie, do prefeito do município.
Parágrafo 1º. Exclui-se do teto remuneratório estabelecido no caput deste artigo as importâncias percebidas a título de gratificação natalina, gratificação por serviço extraordinário e adicionais de férias, noturno e pelo exercício de atividades insalubres, perigosas e penosas. Parágrafo 2º. Exclui-se ainda do teto remuneratório estabelecido no caput deste artigo os valores percebidos pelo servidor a título de antecipação salarial, nos termos do disposto na Lei 3.396, de 27 de dezembro de 2006. Artigo 47. O servidor deve perder, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado. Inciso 2. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos e saídas antecipadas, ressalvada a hipótese de compensação de horário, realizada até o mês imediatamente subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas decorrentes de caso fortuito ou de força maior podem ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 48. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto deve incidir sobre a remuneração do servidor público. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração, respeitado, em qualquer hipótese, o limite de 30% da respectiva remuneração. Artigo 49. As reposições e indenizações ao erário, na hipótese de ocorrência de pagamentos indevidos, devem ser previamente comunicadas ao servidor e descontadas em parcelas mensais cujo valor não exceda a 10% da respectiva remuneração, após o devido procedimento administrativo, onde sejam assegurados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo único. Os descontos de que trata o caput deste artigo somente podem ser realizados após o prazo de 30 dias, contado da data do encerramento do procedimento administrativo. Artigo 50. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou aposentado deve ter o valor de seu débito descontado dos créditos que porventura tenha para receber da administração. Parágrafo 1º. Caso não existam créditos a receber ou estes não sejam suficientes para suportar o valor devido, o servidor tem o prazo de 90 dias para quitar o débito. Parágrafo 2º. Os valores percebidos pelo servidor em razão de decisão liminar de qualquer medida de caráter antecipatório ou de sentença, posteriormente cassada ou revista, devem ser repostos ao erário no prazo de 30 dias, contados da notificação, sob pena de inscrição em dívida ativa. Parágrafo 3º vetado. Artigo 51. O vencimento e a remuneração não são objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Capítulo 2. Das vantagens. Artigo 52. Além do vencimento, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Indenizações. Inciso 2. Gratificações. Inciso 3. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais podem incorporar-se ao vencimento nos casos e condições indicados em lei. Artigo 53. As vantagens pecuniárias não podem ser computadas, consideradas, acumuladas ou servir de base de cálculo para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores.
Artigo 54. São competentes para conceder ou para autorizar a concessão de vantagens, no âmbito das correspondentes áreas de atuação, as autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Seção 1 das indenizações. Artigo 55. Constituem indenizações ao servidor, inciso 1, diárias, inciso 2, transporte. Parágrafo único. Os valores das indenizações de que trata este artigo devem ser estabelecidos em regulamento. Subseção 1 das diárias. Artigo 56. Ao servidor, quando em viagem oficial dentro do território estadual ou fora dele, com fins de representação do órgão ou entidade de lotação ou em objeto do serviço, além dos meios de transporte adequados, são asseguradas diárias nos valores regularmente estabelecidos, a fim de custear despesas com alimentação, hospedagem e permanência na localidade para onde se deslocar. Parágrafo único. A concessão de diárias depende de autorização específica no âmbito das correspondentes competências dos ordenadores de despesas, mediante solicitação formal e fundamentada de chefe ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal. Artigo 57. A diária deve ser concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora do município, ou quando o órgão ou entidade pública custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo único. Nos casos em que o deslocamento do município constituir exigência permanente do cargo, o servidor não faz jus às diárias. Artigo 58. O valor pago a título de diárias deve ser creditado na conta corrente do servidor antes do deslocamento a ser realizado, não podendo ser superior a 1 mês da respectiva remuneração. Parágrafo único. As diárias recebidas e não utilizadas devem ser restituídas ao erário no prazo de 5 dias, contado a partir da data de retorno do servidor. Subseção 2 do transporte. Artigo 59. Ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, deve ser concedida a indenização de transporte, conforme regulamento. Parágrafo 1º. O vale-transporte deve ser concedido ao servidor público que se utilizar de transporte coletivo público urbano operado diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente. Parágrafo 2º. O vale-transporte constitui benefício que o município deve antecipar ao servidor até o 5º dia útil do mês para utilização efetiva em despesas de deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Parágrafo 3º. É vedado ao município substituir o vale-transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvada a falta ou a insuficiência de estoque de vale-transporte necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema. Parágrafo 4º. O vale-transporte deve ser custeado, inciso 1, pelo beneficiário na parcela equivalente a até 6% de seu vencimento básico, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens. Inciso 2, pelo município, no que exceder a parcela referida no inciso 1 do caput deste artigo. Seção 2 das gratificações e adicionais. Artigo 60. Além do vencimento e das demais vantagens previstas nesta lei complementar, podem ser concedidos ao servidor: inciso 1, gratificações para atendimento de condições anormais de realização do serviço ou a condições pessoais do servidor. Inciso 2, adicionais, em razão do tempo de serviço do servidor ou do desempenho de funções especiais.
Artigo 61. São modalidades de gratificação. Inciso 1, por serviço extraordinário. Inciso 2, natalina. Inciso 3, de presença. Inciso 4, por titulação. Inciso 5, por regime de tempo integral. Inciso 6, por participação em eventos. Inciso 7, por representação de gabinete. Artigo 62. São modalidades de adicional. Inciso 1, de exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2, do terço. Inciso 3, de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Inciso 4, noturno. Inciso 5, de férias. Inciso 6, de participação em comissão de trabalho. Subseção 1, da gratificação por serviço extraordinário. Artigo 63. O servidor faz jus à gratificação por serviço extraordinário efetivamente executado, desde que previamente autorizado pelo dirigente superior do órgão ou entidade de lotação. Parágrafo 1º. Por serviço extraordinário, entende-se o prestado em cada hora excedente da jornada diária de trabalho do servidor. Parágrafo 2º. O serviço extraordinário deve ser remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, adotando-se como base de cálculo o respectivo vencimento. Parágrafo 3º. Somente deve ser permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e transitórias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Parágrafo 4º. É vedada a concessão da gratificação por serviço extraordinário ao servidor ocupante de cargo de provimento em comissão ou função de confiança. Subseção 2, da gratificação natalina. Artigo 64. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias deve ser considerada como mês integral. Parágrafo 2º. A gratificação de que trata este artigo deve ser concedida no mês de dezembro de cada ano, podendo, no entanto, por ato do chefe de cada um dos poderes, ser paga em 2 parcelas, sendo a primeira de acordo com o aniversário do servidor, em valor proporcional ao mês ou meses trabalhados, pagando-se a segunda, porém, no mês de dezembro, de modo a completar o valor integral devido da mesma gratificação. Parágrafo 3º. O servidor que for exonerado deve perceber sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Subseção 3, da gratificação de presença. Artigo 65. O servidor pode perceber gratificação de presença por sessão ou reunião de que participar, na condição de membro em órgão de deliberação colegiada. Parágrafo 1º. A gratificação de presença é devida nos casos em que a legislação do órgão colegiado assim determinar, sendo extensiva a todos os seus membros. Parágrafo 2º. O valor da gratificação de presença deve ser fixado por ato, no âmbito das correspondentes competências das autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Subseção 4, da gratificação por titulação. Artigo 66. O servidor ocupante de cargo efetivo pode perceber gratificação por titulação, de acordo com os percentuais incidentes sobre o vencimento básico das respectivas carreiras, nos termos da legislação específica de cada poder. Subseção 5, da gratificação por regime de tempo integral.
Artigo 67. Aos servidores ocupantes de cargo efetivo que prestarem serviço na administração direta, autarquias e fundações públicas do Poder Executivo, pelo efetivo exercício de atividades em condições especiais de trabalho, de acordo com a necessidade do serviço e com o interesse público, pode ser concedida, mediante autorização expressa do prefeito do município, por solicitação escrita e justificada do titular do órgão ou entidade de origem, a gratificação por regime de tempo integral, correspondente a até 100% do respectivo vencimento. Parágrafo 1º. Fica vedado o percebimento da gratificação de que trata o caput deste artigo quando o servidor for nomeado para cargo de provimento em comissão. Parágrafo 2º. A concessão da gratificação por regime de tempo integral impede o percebimento concomitante pelo servidor da gratificação por serviço extraordinário. Parágrafo 3º. O servidor que perceber a gratificação de que trata este artigo de forma ininterrupta por um período igual ou superior a 5 anos, adquire automaticamente o direito de incorporá-la à respectiva remuneração. Subseção 6. Da gratificação por participação em eventos. Artigo 68. O servidor ocupante de cargo efetivo pode perceber gratificação por participação em eventos, nos termos da legislação específica. Parágrafo único. É facultada ao servidor a opção de participar de eventos realizados fora do seu horário de trabalho, para fins de percebimento da gratificação de que trata o caput deste artigo. Subseção 7. Da gratificação por representação de gabinete. Artigo 69. A gratificação por representação de gabinete pode ser paga em razão do exercício de funções que, pela sua natureza, exijam gastos especiais de representação social. Parágrafo 1º. A gratificação por representação de gabinete pode ser concedida aos servidores que estejam em efetivo exercício nos gabinetes do prefeito, do vice-prefeito, de secretário municipal e dos dirigentes máximos das autarquias e fundações da administração indireta. Parágrafo 2º. A gratificação por representação de gabinete não deve exceder a 50% do valor correspondente ao cargo ocupado pelo servidor, nos termos estabelecidos em regulamento. Subseção 8. Do adicional de exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Artigo 70. Ao servidor ocupante de cargo efetivo nomeado para cargo de provimento em comissão ou designado para a função de confiança, é devida retribuição, nos termos deste artigo, na forma do adicional de exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Parágrafo 1º. Na investidura em cargo de provimento em comissão, o valor do adicional de que trata este artigo somente deve ser pago caso o servidor faça a opção constante do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 43 desta lei complementar, observadas as condições ali estabelecidas. Parágrafo 2º. Na investidura em função de confiança, o valor do adicional de que trata este artigo deve corresponder ao valor integral da respectiva função estabelecido na forma da lei. Subseção 9. Do adicional do terço. Artigo 71. O servidor efetivo faz jus ao adicional do terço correspondente a 1/3 do respectivo vencimento básico quando completar 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal. Parágrafo 1º. Para efeito do adicional de que trata este artigo, deve ser considerado o tempo anterior de exercício em cargo efetivo do município, de suas autarquias e fundações públicas. Parágrafo 2º. O adicional de que trata este artigo é devido automaticamente a partir do primeiro mês da sua ocorrência, sendo a partir de então incorporado ao vencimento do servidor.
Parágrafo 3º. O não pagamento do adicional de que trata este artigo, a partir do primeiro mês da sua ocorrência, confere ao servidor o direito de reclamar à administração a efetivação do mesmo pagamento. Subseção 10. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas. Artigo 72. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deve optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou de periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Parágrafo 3º. Deve haver permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo 4º. A servidora gestante ou lactante deve ser afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso, e, excepcionalmente, nestes casos, sem prejuízo dos adicionais previstos no caput. Parágrafo 5º. O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido em normas específicas, assegura a percepção do correspondente adicional nos percentuais de 40%, 20% e 10%, incidentes sobre o vencimento do servidor, segundo se classifique, respectivamente, em grau máximo, médio e mínimo. Artigo 73. O adicional de atividade penosa é devido ao servidor em exercício em zonas de risco ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos e condições fixados em regulamento, nos percentuais de 10%, 20% e 30% do respectivo vencimento. Artigo 74. A concessão dos adicionais de que trata esta subseção deve ser precedida de laudos de avaliação médica em vista das normas de segurança do trabalho. Artigo 75. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios-x ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo devem ser submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 11. Do adicional noturno. Artigo 76. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte tem um valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo 1º. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo deve incidir sobre a remuneração prevista no parágrafo 2º do artigo 63 desta lei complementar. Parágrafo 2º. A prorrogação do trabalho noturno deve ter o valor hora acrescido de 50% nos dias úteis e de 100% nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Subseção 12. Do adicional de férias. Artigo 77. Independentemente de solicitação, deve ser pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias.
Parágrafo 1º. No caso de o servidor exercer cargo em comissão ou função de confiança, a respectiva vantagem deve ser considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Parágrafo 2º. As férias podem ser concedidas em até 2 etapas, desde que uma delas seja de, no mínimo, 10 dias corridos, mediante requerimento do servidor e no interesse do serviço público. Parágrafo 3º. O servidor exposto a radioterápico e raio-x e outros similares especificados em lei faz jus a 20 dias de férias a cada 6 meses de trabalho, assegurando o recebimento de 1/3 no primeiro período, sendo vedada a acumulação dos períodos. Subseção 13, do adicional de participação em comissão de trabalho. Artigo 78. O servidor designado para compor comissão de trabalho faz jus ao adicional de participação em comissão de trabalho, especialmente nos casos de comissões pertinentes a: Inciso 1, licitações. Inciso 2, titulação. Inciso 3, insalubridade. Inciso 4, organização de concursos públicos. Inciso 5, sindicância ou inquérito administrativo. Parágrafo 1º. A autoridade competente para designar a comissão de trabalho deve fixar, no ato da designação, o valor do adicional de que trata este artigo, o qual não pode ser superior ao valor do piso salarial vigente no âmbito do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. O adicional de que trata este artigo deve ser concedido sempre em caráter transitório e com prazo de vigência definido. Capítulo 3. Das férias. Artigo 79. Férias é o período anual de descanso do servidor sem prejuízo do respectivo vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. O servidor faz jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço. Parágrafo 2º. Para o primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 3º. É vedado considerar como período de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 4º. A servidora gestante ou adotante pode optar por gozar de suas férias antes ou imediatamente após o período da licença decorrente da gestação ou da adoção. Parágrafo 5º. Com a finalidade de organizar os afastamentos para gozo de férias, cabe à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, CEPLOG, em articulação com os órgãos setoriais de pessoal, elaborar escalas de férias. Artigo 80. Sempre que não for prejudicial ao serviço, o servidor deve ter a opção de gozar suas férias em período coincidente com as férias de seu cônjuge ou companheiro, se ambos forem servidores públicos municipais. Parágrafo único. O servidor estudante tem direito de fazer coincidir suas férias com o período de recesso escolar, desde que não seja prejudicial ao serviço o seu afastamento. Artigo 81. O pagamento da remuneração das férias deve ser efetuado antes do início do respectivo período. Parágrafo 1º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão deve perceber indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração igual ou superior a 15 dias. Parágrafo 2º. A indenização referida no parágrafo 1º deste artigo deve ser calculada com base na remuneração do mês de vigência do ato de exoneração. Parágrafo 3º. Em caso de gozo das férias em períodos parcelados, o servidor deve receber o correspondente adicional por ocasião do afastamento para a utilização do primeiro período.
Artigo 82. As férias somente podem ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada, no âmbito das correspondentes competências, pelas autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar e devidamente fundamentada. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 83. Ao servidor podem ser concedidas licenças, inciso 1, para tratamento da própria saúde, inciso 2, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 3, para o serviço militar, inciso 4, para atividade política, inciso 5, licença-prêmio, inciso 6, para tratar de interesses particulares, inciso 7, para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. É vedado o exercício de qualquer atividade remunerada durante o período das licenças previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie é considerada como prorrogação. Artigo 84. São competentes para conceder ou para autorizar a concessão de licenças ao servidor, no âmbito das correspondentes áreas de atuação, as autoridades referidas no artigo 8º desta lei complementar. Seção 2. Da licença para tratamento da própria saúde. Artigo 85. A licença para tratamento da própria saúde deve ser concedida ao servidor acometido de doença, inclusive profissional, com a finalidade de permitir o seu regular tratamento e recuperação. Parágrafo 1º. A concessão da licença de que trata este artigo deve ser precedida de avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias consecutivos de afastamento do serviço por motivo de doença, é devido ao servidor o pagamento de seu vencimento ou remuneração pelo órgão ou entidade a que estiver subordinado e, após esse período, o pagamento do auxílio-doença nos termos da legislação previdenciária. Parágrafo 3º. O servidor em licença para tratamento de saúde deve, no mínimo, 5 dias antes do término do prazo, submeter-se a nova avaliação pela junta médica oficial, cujo laudo pode concluir pelo seu retorno ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Seção 3. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 86. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, pode ser concedida licença por motivo de doença em pessoa da família, no caso de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente deve ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. Parágrafo 2º. A licença de que trata o caput deste artigo, incluídas as prorrogações, pode ser concedida a cada período de 180 dias nas seguintes condições. Inciso 1. Por até 90 dias, consecutivos ou não, sem prejuízo da remuneração do servidor. Inciso 2. Por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Parágrafo 3º. O início do período de 180 dias, referido no parágrafo 2º deste artigo, deve ser contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Parágrafo 4º. Em qualquer situação, a licença prevista neste artigo apenas deve ser concedida se não houver prejuízo para o serviço público, após análise da autoridade competente, mediante expressa motivação.
Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 87. Ao servidor convocado para o serviço militar deve ser concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor tem até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 88. O servidor efetivo tem direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo e que exerça cargo de provimento em comissão ou função de confiança dele deve ser, respectivamente, exonerado ou dispensado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, sem prejuízo da observância anterior de prazos de desincompatibilização legalmente estabelecidos. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor faz jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo. Seção 6. Da licença prêmio. Artigo 89. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração correspondente. Parágrafo 1º. Para efeito deste artigo, deve ser contado o quinquênio a partir da investidura no cargo efetivo. Parágrafo 2º. Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer ou se aposentar devem ser convertidos em pecúnia, sendo que, no primeiro caso, em favor de seus beneficiários legais. Parágrafo 3º. Ao entrar em gozo de licença-prêmio, o servidor tem o direito a receber antecipadamente a remuneração correspondente a 1 mês de serviço. Artigo 90. É vedada a concessão de licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo, inciso 1, sofrer penalidade disciplinar de suspensão, inciso 2, afastar-se do cargo em virtude de, a linha A, licença por motivo de doença em pessoa da família sem remuneração, a linha B, licença para tratar de interesses particulares. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração, podem ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo licenças para tratar de interesses particulares pelo prazo de até 2 anos consecutivos, sem remuneração. Parágrafo 1º. A licença de que trata este artigo não pode ser concedida a servidor que esteja em estágio probatório, assim como aquele que estiver respondendo a processo administrativo disciplinar. Parágrafo 2º. A licença pode ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço, sendo que, neste último caso, mediante prévia e expressa motivação da autoridade pública responsável. Parágrafo 3º. O servidor que requerer a licença de que trata este artigo deve aguardar em exercício a respectiva concessão. Seção 8. Da licença para desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurada licença sem prejuízo da remuneração ao servidor efetivo que for eleito membro titular da diretoria do respectivo sindicato. Parágrafo 1º. Para fins de concessão da licença de que trata este artigo, é assegurada a liberação por entidade sindical de até, inciso 1, 6 servidores em tempo integral ou 12 com redução de 50% da carga horária aos sindicatos com representatividade para, no mínimo, 500 servidores da administração pública municipal.
Inciso 2. 3 servidores em tempo integral ou 6 servidores com redução de 50% da carga horária, aos sindicatos com representatividade para menos de 500 servidores da administração pública municipal. Parágrafo 2º. Para fins de concessão da licença de que trata este artigo, caso o servidor exerça cargo de provimento em comissão ou função de confiança, dele deve ser, respectivamente, exonerado ou dispensado imediatamente. Parágrafo 3º. A licença de que trata este artigo deve ter duração igual à do mandato a ser exercido pelo servidor na diretoria do respectivo sindicato. Parágrafo 4º. A licença de que trata este artigo é extensível para o caso de servidor eleito membro titular da diretoria de entidade fiscalizadora do exercício profissional, limitando-se, nesse caso, a um servidor, observadas as demais disposições deste mesmo artigo. Parágrafo 5º. É facultado aos sindicatos optarem pela liberação de seus diretores na proporção de 50% da sua jornada de trabalho, nos casos previstos no caput deste artigo. Gente, a continuação dessa lei complementar será feita em uma parte 2, ok? É isso, bons estudos.